Oi, 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 meu povo! Chegamos para mais um episódio do Farofa Cult, podcast para falar de coisas que nos divertem e nos fazem pensar ao mesmo tempo. Eu sou Michelle Ezaquiel e já adianto para vocês que a gente teve vencedor aí no bolão, hein? Mas vamos deixar isso para conversar mais adiante. E vamos agora às apresentações deles que estão hoje e sempre comigo. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana e eu já estou com saudade das Olimpíadas. Oi, queridos, aqui é o Matheus Vinícius e eu fiquei acordado 2 dias seguidos para ver o desastre do vôlei. Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e CPI está de volta, esperando nova season e mais tarde a season finale com Ricardo Barros. E vamos para as nossas pautas. A primeira delas é as Olimpíadas. Como vocês sabem, o evento acabou agora nesse último domingo, dia 8 de agosto. As Olimpíadas aconteceu em meio a uma pandemia que ainda não está estabilizada. Foi bem diferente do que a gente está acostumado a chamar de Jogos Olímpicos. Não tivemos público, os rostos estavam cobertos por máscaras e a abertura e encerramento do evento foi bem simples e sem plateia. Mesmo assim, as Olimpíadas de Tóquio serviram com muito entretenimento, emoção, adrenalina e, para os torcedores brasileiros, um pouquinho de ansiedade e raiva também. Contudo, mesmo com algumas surpresas e decepções, o Brasil fez bonito em Tóquio. Nosso país teve a melhor campanha da história nos Jogos Olímpicos, conquistando 21 medalhas ao todo, superando a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, até então a detentora do melhor resultado do Brasil em Olimpíadas. Aliás, vamos aproveitar o momento para darmos o resultado do nosso bolão, que eu anunciei lá no início do podcast, né? A Jojo, ela foi bem pessimista, apostou só 12 medalhas e a gente ultrapassou isso maravilhosamente bem. Sossô também foi pessimista, né? Mas um pouquinho melhor do que a Joana. Ele apostou 15, mas também se deu mal nessa aposta aí. E quem ganhou foi o Matheus, que ele apostou exatamente 21 medalhas e foi o que a gente trouxe de Tóquio para o Brasil, nessas Olimpíadas. Eu fui muito otimista, apostei 23, mas eu tenho confiança que em 2024 a gente vai conseguir até muito mais do que 23 medalhas. E aí, já falando das próximas Olimpíadas, né? Elas estão marcadas para 2024, para acontecer na cidade de Paris, na França. E até lá fica o questionamento se o mundo vai estar pelo menos um pouquinho parecido com o que era antes, né, do que a gente está acostumado. Enquanto a gente não tem essa resposta, o que fica é a lembrança de uma Olimpíada bem atípica, mas que teve seus encantos. Mas e aí, gente, para vocês, qual foi o ponto alto dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Para mim foram as medalhas no skate, inclusive acompanhar o skate foi a coisa que eu mais gostei de fazer na Olimpíada. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, mas eu gostei muito, assim, achei as provas muito legais, fiquei muito feliz com os resultados. Eu também achei o skate uma das melhores novidades dessa Olimpíada. A gente praticamente não sabe nada de skate, o cenário do skate não é muito divulgado aqui pro grande público aqui no Brasil, mas foi muito, muito legal acompanhar os resultados e torcer para o pessoal cair, torcer para o pessoal ir muito bem. O skate é um estilo de vida, né? Então a gente acaba vendo eles ali se divertindo, mais uma diversão ali do que mais uma competição. É, e, e a gente conseguiu ainda 3 medalhas com isso, né? Tipo, 4 modalidades dentro do skate, a gente conseguiu 3 medalhas, né? Então, acho que foi um dos pontos altos, assim, e que 2024 vem forte de novo, né? Eu acho que o que fica como legado, né, o que a gente tem que pensar muito é sobre a gente se ligar mais no investimento do esporte, né? Porque outro dia eu estava lendo algumas matérias sobre, e é engraçado que os períodos em que a gente fala de investimento no esporte é exatamente nos períodos de Olimpíada. Saíram várias matérias em 2016, aí agora saíram várias matérias em 2020 e 2021, sendo que acho que é uma preocupação que tem que ser constante, né? Se você for ver os números, eles são bem assustadores, então não dá para chegar também na Olimpíada e exigir, né, pódio de atleta que às vezes rola até uma certa romantização, né, de que olha que lindo, o cara treinava num lago e agora ganhou uma medalha, assim, zero apoio. Isso não é legal romantizar essas coisas, né? Então, acho que é pensar um pouco sobre investimento, né? Porque essa boa fase, né, de medalhas no geral, ela vem de um investimento que aconteceu em 2012, 2013.
quando ainda existia uma política pública sobre investimento no esporte, né? Pelo menos os primeiros passos. Então, nos últimos 3 anos a gente teve um desmonte que a gente só vai sentir daqui a algum tempo. Então, é um planejamento a longo prazo mesmo, que tem retorno. Acho que fica isso, né? A gente se emociona com as histórias dos atletas. Acho que as Olimpíadas fizeram a gente conhecer e muitas pessoas não conheciam. Nossa, eu nem sabia que o Brasil ia tão longe de tal esporte. Então, acho que é cobrar mais e tal para que as coisas melhorem para Paris, né? Ou até mesmo para Los Angeles. Para mim, o ponto alto também, um dos pontos altos também foi o skate, né? Que eu até acho que eu nunca comentei com vocês aqui, que quando eu era mais novinha eu andava de skate, eu tinha o meu skate, tudo era bem ruimzinho, inclusive, né? Mas, poxa, vai que eu era uma fadinha escondida, eu não descobri meu talento a tempo, né? Mas, deixando de brincadeira, assim, foi bem legal acompanhar o skate, né? Eu achei incrível, achei que demorou muito até o skate ser reconhecido como um esporte olímpico, sim, né? Mas é isso, mas o que destacou, assim, que teve um destaque para mim dentro das Olimpíadas, de fato, foi Rebeca Andrade, né? Essa mulher incrível que trouxe as primeiras 2 medalhas do Brasil, inclusive uma de ouro, na modalidade de ginástica artística no feminino. Essa medalha inédita e toda cheia de representatividade, de um esporte que, até como a própria Daiane dos Santos chegou a falar, foi um esporte, sim, que teve muita relutância de pessoas negras poderem competir ali. Então, foi muito significativo a gente ter essa primeira medalha do feminino vindo de uma menina preta, que, enfim, mãe solo, toda uma luta ali que teve para ela conseguir continuar nos treinos dela, né? E ter esse êxito que foram as 2 medalhas dela, né? Foi assim, para mim foi incrível esse momento. Me emocionei bastante com a vitória da Rebeca Andrade. Foi bem legal de ver. Carregaram, né, os campeões, principalmente os que conseguiram do Brasil, conseguiram medalha, eles estavam muito felizes e confortáveis, se divertindo mesmo na hora de competir, né? A gente vê na Rebeca essa felicidade, a gente vê na Fadinha, né, na Raíssa Leal essa felicidade. Então eles estavam ali competindo, mas sem uma pressão de competição, né? Parecia que eles estavam ali para se divertir mesmo e a Olimpíada era só um plano de fundo, né? E isso é bizarro, né? Porque eles estão numa competição mundial que os melhores pessoas do mundo naqueles esportes estão ali e eles conseguiram, né, mostrar que dá para se divertir, conquistar a medalha e trazer alegria para a gente, né? Também quero ressaltar aqui, né, o Alisson do atletismo, né, que também ganhou e dançou e fez piada, virou meme, enfim. Até mesmo quem não ganhou necessariamente, né, teve esses momentos de felicidade, né? Eu lembrei aqui da imagem do Darlan, do disco, né, do peso, né, do disco não, do peso, que fez aquele sinalzinho de coração, né, entrando e todo aquele homem gigantesco ali, todo tentando ganhar, mas trazendo essa calma, né, essa felicidade de estar ali para além do resultado, né, que é o que move a gente a ficar emocionado e ficar feliz vendo tudo. E eu queria lembrar aqui que o francês perdeu de novo para o Thiago Braz. Ou seja, o menino, francês... é isso. O nosso poder de ficar ali secando os outros continua, mesmo à distância. Ele pensou que ele ia se ver livre do brasileiro secando ele, porque não estava no Brasil. Não, 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 não. Vai continuar em 4º lugar para deixar de ser antipático, garoto chato. E isso é porque Tóquio 2020 despertando melhor em nós, né? O melhor ódio guardado na gente, isso sim. Só se for. Ai, ai. Mas é uma coisa interessante que você falou, né? Essa leveza que Rebeca teve, Alisson, enfim, Fadinha. Foi muito bonito de se ver isso, porque eu acho que foi um dos pontos chaves, assim, da conquista das medalhas delas, sabe? Essa leveza que
eles no geral, né? Muitos atletas a gente viu isso acontecendo, levaram para o esporte, né? Não, assim, não se cobrando tanto, sabe? Eles sabiam que eles estavam preparados, eles estavam treinados, então eles foram para lá para poder mostrar aquilo que eles treinam há anos, né? E aí a medalha foi só o resultado disso. Mas foi muito legal ver que eles estavam curtindo o momento, né? Independente de qual seria o resultado final. Foi bem legal. E, graças a Deus, foi um resultado muito bom pra gente, que a gente conseguiu medalhas inéditas aí e que trouxeram uma emoção bem legal pra gente. Eu queria lembrar aqui um negócio que não faz parte das Olimpíadas necessariamente jogando, mas o DJ do vôlei, ele foi o maior destaque assim, da vida. Perfeito em todos os momentos. Perfeito em todos os momentos. Abençoada. Gabi fazia ponto, Gabriel. Gente, que homem. O zap zoom a cada ponto do Douglas, não importa, sabe? Não, pesquisa perfeita, ele foi perfeito. O que tiro foi esse, quando meninos faziam ponto, sabe? Jojo Todinho tocou em Tóquio. Mas foi incrível, de fato. Foi um destaque muito grande, né, o DJ. E eu achei que não só no vôlei, né? Eu achei que em outras modalidades também, assim, vôlei de praia, por exemplo, também, né? O DJ também teve um destaque bem legal ali. Gente, e aí pensando em todo o nosso percurso dentro das Olimpíadas, a gente tem que parabenizar todos os nossos medalhistas, né? Que são medalhas muito importantes, né? Porque, como o Bruno já falou aqui, existem sim muitas dificuldades para os atletas conseguirem se preparar para esses jogos e quem está ali realmente são os melhores do mundo, né? Então, só de você chegar ali já é um feito muito grande. Então, além da gente parabenizar não só os nossos medalhistas, todos que trouxeram medalhas para o Brasil, a gente tem que parabenizar todos os atletas que estiveram lá representando a nossa bandeira e que foi bem importante ter toda essa quantidade de atletas que a cada dia aumenta. Então, a gente parabeniza não os nossos medalhistas, mas também todos os atletas que participaram dos Jogos Olímpicos como um todo, porque é muito difícil chegar lá. Então, tem que, sim, dar destaque a todos eles e pensar que 2024 está aqui na porta e que, sem dúvidas, a gente vai ter muito mais medalhas nas próximas Olimpíadas. Mas as Olimpíadas de Tóquio não só se fez de momentos engraçados, memes e tudo mais. Durante as Olimpíadas de Tóquio se levantou um debate inédito e muito importante, né, que é saúde mental. A ginasta estadunidense Simone Biles surpreendeu o mundo ao abrir mão das finais do individual geral e das provas de salto, solo e barras assimétricas. A jovem alegou ter sofrido bloqueios mentais, isto é, quando o corpo tem dificuldade de responder aos estímulos cerebrais. Segundo o atleta, a condição a colocaria em perigo na hora das provas e, por essa razão, optou por colocar a sua saúde mental em primeiro lugar. Uma decisão muito importante para o esporte no geral. Sim, foi muito corajoso, importante da parte dela, porque muitos atletas acabam escondendo suas emoções e sofrem em silêncio. Falar sobre saúde mental nunca é demais e respeitar seus limites também é sinal de força. Eu acho que foi muito corajoso da parte dela encarar esses comentários que ela deve ter recebido. Tanto tem desapoios, mas a gente sabe que teve muita gente criticando, né? Existe uma pressão exatamente pelo que tinha falado na parte anterior de ter investimento. Nos Estados Unidos, realmente o investimento é muito grande, então, enfim, a gente vive uma sociedade em que o capital acaba sobressaindo a saúde humana, então teve investimento e ela não foi competir. Então, nem consigo imaginar a pressão que ela deve ter recebido para fazer participação dela mesmo assim, né? Mesmo que a gente entenda que não é bem assim que as coisas funcionam. E, enfim, para quem quiser saber, né, quiser acompanhar alguma história parecida com o que a Simone Biles passou, na série Atypical tem uma personagem, que eu não posso falar porque tem spoiler, que pratica esporte e que ela tem algo parecido com o que ela tem com que ela teve
na última temporada dessa série. Então, a série mostra muito bem o que é isso. É muito doido como o corpo reage, assim. É um travamento, a pessoa trava e não consegue fazer. Acho que até saíram algumas reportagens em que ela dizia que ela não... É quase como se ela tivesse desaprendido a praticar o esporte, assim. E aí, olha que louco, né? Mesmo quando a gente está falando de um assunto tão doido, tão delicado, na verdade, já tava ali as pessoas nos sites colocando prazo, tipo, ó, o prazo é de que ela fique melhor daqui a 2 semanas ou 3 meses, sabe? Então, olha que doido, né, sabe? Ela nem o tempo de repouso ela conseguiu se respeitar tanto, né? Porque eu imagino a pressão que deve ter acontecido. E a ginástica já é um esporte que tem vários casos, né, de atletas que foram além dos seus limites e acabaram sofrendo consequências. Se vocês derem uma pesquisada, e a gente encontra alguns até meio fatais, assim. Então, acho que ela ter colocado a saúde dela em primeiro lugar foi muito bom, assim, porque ela tem todo um prestígio, né? Como a gente falou, ela chegou com a expectativa de bater recordes, de ser a maior medalhista e tal, só que ela se mostrou humana, né? E sempre me incomodou muito no esporte essa cultura dos atletas terem que ir sempre além dos seus limites, né? Às vezes a gente vê os atletas como pessoas que não são, que vão além dos limites do corpo humano, só que eles são humanos, né? Então, em algum momento eles vão ter que dar uma parada. Então, para ela, assim, que é a maior do mundo, né, na ginástica, foi, foi muito significativo e foi para mim um exemplo de muita força, porque você se respeitar, né, e contra todas as opiniões, dar sua cara a tapa com as críticas, abrir mão de prestígios, enfim, para poder se colocar como prioridade é um sinal de força também. Ela podia, enfim, ela não só, ela podia perder muita coisa, né? Receber muita porrada e mesmo assim ela foi lá e falou, não, eu não vou competir. Então é uma mulher muito poderosa. Enfim, Simone Biles foi sim a grande campeã, dentro e fora dos ginásios. O show de carisma e consciência social da atleta também foi um grande destaque, já que ela vibrou muito com as apresentações da nossa medalhista Rebeca Andrade, além do enorme autoconhecimento que ela demonstrou ao competir apenas a final da trave, quando já se sentia mais segura e levou o brão à competição. E as Olimpíadas de Tóquio, a gente pode dizer que foram, sim, muitos memes, medalhas inéditas, esportes inéditos, narrações engraçadas e memoráveis do Luiz Roberto com Vai Beber, enfim, ações do esporte, decepções também, e muita emoção, né? Foram muitas imagens de grande emoção. E Paris 2024 está logo ali e a gente está pronto para torcer muito pelos nossos atletas. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Nossa pauta de política é sobre a reforma eleitoral. O projeto de lei propõe uma série de mudanças nas regras eleitorais, entre elas, flexibilização do uso da verba do fundo partidário, veto a pesquisas na véspera da eleição, corte na reserva de verbas para candidatos negros e mulheres, permissão para a contratação de empresas pelos partidos para auditar a prestação de contas e redução no prazo para a Justiça Eleitoral analisar as contas partidárias. O texto ainda prevê a criação de um novo Código Eleitoral. As mudanças surgem no contexto em que a discussão sobre a possibilidade do voto impresso aumenta. Para quem não sabe, há algum tempo o presidente Bolsonaro cismou com as eleições feitas com voto impresso. Segundo ele, as urnas que já o elegeram inúmeras vezes antes. O presidente Bolsonaro ainda fez uma live atacando o uso de urnas eletrônicas, afirmando que o aparelho não é seguro e transparente. Contudo, Bolsonaro também admitiu que não tinha nenhuma prova para comprovar suas declarações, ou seja, as fontes eram vozes da sua cabeça. Soares, explica para a gente um pouquinho sobre essas mudanças e os impactos da reforma para o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que o principal aí, que eu acho que o que mais
me chamou a atenção foi em relação ao gasto, né, do dinheiro público, né, do fundo eleitoral. A forma como era gasto antes era bem restrita. E aí agora a gente vai ter um aumento, né, do leque de possibilidades que você vai poder gastar o dinheiro do fundo partidário, né? Você pode gastar com transporte público e até para comprar imóvel, né? E aí eu fiquei assim, gente, virou a farra, né? Agora é a farra, porque você vai ter um fundo eleitoral grande, né? É muito dinheiro público, até porque, assim, convenhamos, não existia outra alternativa, né? Porque se você proibiu o gasto privado nas eleições, o que impede o lobby, outra alternativa é o gasto com dinheiro público, mas é um descontrole geral, assim, é isso. E aí eu também essa questão do auditor, né, da auditoria, que é feita pelo TSE, mas você pode contratar uma empresa privada. Gente, que isso, gente? Que bagunça. Assim, não, para mim não faz sentido. Você tem uma instituição pública responsável por isso e agora você está autorizado a contratar alguém em particular, assim. Para que você vai fazer isso? Com que interesse você quer fazer isso, né? E aí eu já estou até prevendo aí, principalmente, né, se você for levar em consideração cidades menores, a farra das empresas fantasma, né, dos laranjas. Vai ter um monte de gente aí abrindo CNPJ e prestando serviço para a campanha em troca dessa movimentação ilícita de dinheiro público. Então, assim, doideira, né? Isso aí no contexto dessa bagunça que o Bolsonaro tem feito no sistema eleitoral, né? Do voto impresso, né? Desnecessário, que não faz o menor sentido em 2021. E isso porque nós temos o voto impresso, né? Todo dia, né, no dia da eleição, no final da sessão, cada sala, né, cada urna, na portinha ali da urna, qualquer pessoa pode ir ali na porta e ver. Fulano recebeu não sei quantos votos, ciclano recebeu não sei quantos votos. Já tem voto impresso, gente. E que esses caras querem? Olha, eu nem sei o que falar. É tanto absurdo atrás de outro, essa questão do voto impresso. E o que mais me deixa abismada é o poder, né, de persuasão e o poder da fake news, porque você tem aí um país que tinha, né, que era referência, né, de justiça eleitoral, que tinha aí as urnas, né, como uma referência para o mundo de tecnologia e tal, e de repente você vê o presidente questionando isso e, como efeito, né, toda aquela galera que segue ele, assim. E eu não sei onde é que a gente vai parar. Eu acho muito perigoso, eu acho muito grave. Eu acho que não só com relação à desconfiança, né, com a segurança das urnas, mas há tempos a gente está vendo aí muitos sinais de que as eleições em 2022 vão ser muito complicadas, vão ser eleições que vão gerar muitos conflitos. E eu não sei quais serão os resultados disso, mas a gente está aí, são tempestades que estão vindo. Então, acho que a nossa democracia está muito ameaçada. Esse ataque às urnas, ele é um ataque à democracia em si, porque a gente sabe o atraso que são os votos impressos, e você ter um político que questiona o sistema eleitoral do país é muito perigoso. E como a gente disse, né, um político que foi eleito com isso tudo, né? Foi um político que foi eleito durante 30 anos por esse voto nas urnas, né, eletrônicas, enfim. Então, se até agora deu certo para ele, por que não vai dar mais, né? Porque ele se sente ameaçado, né? Respondendo a pergunta, né? Porque ele se sente ameaçado pelo que vai acontecer no que vem, né? Então, é muito tranquilo para ele cavar essas inseguranças no povo, né? E porque desde da última eleição ele já falava, né, que se ele não, que ele teoricamente ele foi eleito no primeiro, né, para mente para cabeça doentia dele, ele já foi eleito no primeiro turno, né? E aí ali já rolou fraude. Aí rolou fraude, já quis trazer a S para fraude eleitoral também.
E aí agora ele está tentando já cavar a próxima fraude eleitoral, que é, no caso, ele perdendo para o Lula, né? Enfim, ele trabalha nessas coisas, aí antecipa o caos, né? Ele já vem com essa ideia de criar estabilidade. Ele trabalha com caos, trabalha com estabilidade, e esse é o caminho dele ali, que ele está traçando para 2022. Mesma estratégia meio que do Trump, né? Mas eu acho que talvez o povo brasileiro seja um pouquinho mais efetivo em Mas, criar caos. mas essa é a estratégia dele, né? Ele incita a sociedade fica nervosa, vai para cima, e o clamor da sociedade vai legitimar, né? Essa, essas atitudes dele, porque aí vai ser a vontade do povo, né? Então, assim, ele vai deixar de ser aquela pessoa que está tendo essas ideias isoladas, que são coisas da cabeça dela, e acaba sendo uma ideia de um grupo. Então, é isso, é incitar as pessoas para legitimar aquilo que ele fala. Isso é muito claro. É uma estratégia que ele Não, tem há anos, né? com certeza, assim, essa estratégia que ele tem também é muito também uma cortina de fumaça, né? E a gente pode perceber que quando as coisas estão começando a dar alguma zebra para ele, tudo, que vai dar algum processo, que vai trazer alguma dificuldade para o governo dele, ele já vem com uma fake news, tipo, voto impresso, urna vai ser fraudada. Ele vem com essa que aí ele tira o foco do que ele está fazendo, né? Ele usa muito o caos, como o Matheus falou, como uma cortina de fumaça. E aí a grande pergunta que eu tenho também é muito com o que o Sossô falou: qual é o interesse de se trazer o voto impresso? Qual é o interesse de tirar um sistema eleitoral que já foi mais do que comprovado que é seguro, né? E que, ao meu ver, o voto impresso ele é bem menos seguro do que a urna eletrônica, né? Que tem uma capacidade maior de segurança, de não ser invadida. Assim, a gente já tem vários estudos que comprovam isso, né? Qual é o interesse? É o medo realmente de perder para o Lula, que é o que todas as pesquisas estão apontando que vai acontecer? É uma tentativa de tentar, sim, fraudar uma eleição, mas para conseguir isso teria que ser com voto impresso, entendeu? Eu não sei, eu fico me perguntando muito isso, porque é muito surreal a gente estar em 2021, né? E ter um presidente eleito por urna eletrônica, que ele foi tanto o cargo dele como presidente, como os cargos de deputado e tudo mais, foi por urna eletrônica. Então, quer dizer que a eleição dele foi uma fraude? É o que me leva a pensar, né? Se ele diz tanto que é fraudado, por que ele foi eleito, né? É muito estranho isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende porque ele trabalha com isso, trabalha botando caos nas pessoas, para as pessoas ficarem indo para a internet, fazendo barulho, e ele fazer o que ele quer às escondidas, né? É muito claro isso no governo dele, né? Que ele vai lá, ele bota ali lenha na fogueira para poder subir aquela cortina de fumaça e ele fazer o que ele quer, e depois a gente vê os resultados, né? Mais tarde. A CPI da Covid é um exemplo aí que a gente pode até citar, né? Que ele criou o caos com a bendita da cloroquina, e aí depois a gente viu que não era bem a cloroquina que ele estava querendo sim comprar a vacina, mas tinha todo um esquema por trás disso, né? Então, eu me pergunto um pouco disso. O que essa cortina de fumaça de falar do voto e tudo quer dizer, e se ela quer dizer o que eu estou pensando que é muito perigoso para as nossas eleições de 2022. Como a gente já falou, vai ser uma eleição muito difícil, entendeu? Até em questão de gente doida indo para a rua e tudo, eu tenho indo para a rua contra a urna eletrônica, né? Que eu digo. Eu tenho muito medo do que está por vir aí em 2022, que ao que me parece vai ser bem tenso essas eleições. E aí você lembrando dessa questão da CPI,
E aí eu acho que, realmente, o Bolsonaro precisava de algo para unir a base eleitoral dele e a eleição, que é algo, de fato, ele já vinha falando de fraude nas urnas há muito tempo, e é algo que une a base eleitoral dele. Ele achou esse ponto em comum, né? Eu vi várias hashtags nos últimos dias subindo, pedindo prisão de ministro do TSE, enfim, mas demorou um pouco, né, para reagir. Eu acho que, como eu tinha lido de algum jornalista falando, acho que a gente já deixou de passar do momento, né, da passividade, deixa ele falar lá aquela besteira. Não, demorou um pouco, não, demorou muito, né? Até porque Total. nota de repúdio não adianta de nada, né? Nota de repúdio a gente tem o Bolsonaro na presidência. E a Dilma sendo impeachmentada sem justificativa. Isso foi o que nota de repúdio nos trouxe até aqui. Que era o que rolava. Nota de repúdio. Aí eu estava até Rodrigo Maia. conversando esses dias aqui em casa. O que nota de repúdio muda a minha vida? Me fala. Nota de Nada. repúdio eu posso digitar aqui, ó, no meu computador, jogar lá, ó, no meu Facebook. Nota de repúdio. Bolsonaro vai ler, caguei pra você, minha querida. Que nem ele fazia com o Rodrigo Maia, enfim, né? Demorou muito essa relação. Cláudia. Exatamente. Não, é total, assim. E aí agora começou a agir, né? Eu gostei da iniciativa do TSE depois da live do Bolsonaro, né? A live que ele prometeu revelar o esquema de corrupção, as fraudes nas urnas, que aí ele deixou de chamar de provas e passou a falar de indícios, dando um indício de que ia recuar, mas que não recuou. E aí o TSE pegou cada ponto do discurso dele, fez e botou ali, ó, aqui, ó, é mentira. Ele falou, aqui. Assim, eu achei bem interessante essa iniciativa por parte do TSE. Eu acho que é necessário, né, as pessoas saberem como funciona a eleição, né? Não que isso não fosse possível saber, mas acho que é interessante, né? Assim, o voto impresso já existe, tem um papelzinho ali. O Bolsonaro ele foi eleito tanto no sistema eleitoral eletrônico quanto no sistema impresso, então, assim, nos dois. Então, assim, isso só passou a ser uma questão depois de 2015, que, inclusive, é interessante a gente falar que de quem que começou isso, né? O PSDB foi o primeiro a colocar em dúvida a credibilidade das eleições, e aí o próprio partido hoje recuou, né? Mas foram eles que colocaram ali, né? Que é inclusive usado como argumento do Bolsonaro, que falou: olha lá, o PSDB que botou essa desconfiança inicial, sendo que hoje eles já não pensam assim, mas, né? Foi ali que foi plantada a primeira sementinha, pelo menos num período recente, de dúvida do processo eleitoral. Mas das urnas, acho que é importante que as urnas, o TSE reúne os melhores hackers do país para tentar invadir a urna, que o acesso à urna, assim, já entrando na parte técnica da coisa, não é feita por internet, a urna não tem acesso à internet, o acesso da urna é só local, então não existe uma invasão. Se você conseguisse realizar uma invasão na urna, seria em uma urna e teria que ser localmente, então uma única urna, não tem como ser um processo em cadeia. Então, enfim. Exatamente, né? O conhecimento está aí, né? Até porque em época de eleição, o que mais a gente vê é reportagem explicando como que é o funcionamento da urna, falando dos hackers que são contratados para tentar invadir o sistema, para poder ver qual é a segurança que tem ali do sistema e tudo mais, né? Então, o conhecimento está aí, ele existe, entendeu? Só não vê quem não quer, né? Quem quer acreditar no que recebe, né? Pelo WhatsApp, falando Bolsonaro, falando que não tem provas do que ele diz, mas afirmando que assim, tá porque quer, né? Acredita porque quer. Acredita porque quer, né? É o mundo da pós-verdade, né? A opinião transformada em verdade, infelizmente. Que essa ideia do distritão, né, acrescentando outro ponto dessa reforma eleitoral que está sendo testada, né, sendo vista, sendo avaliada, acho que não entrou oficialmente ainda nessa reforma, mas é uma das ideias, que é essa questão de, parece ser bonito, né, que a ideia de você votar para
o legislativo, com base no número de votos, eleger as pessoas com o número de votos que ela tem de fato, né? Então, quem tem mais voto é eleito automaticamente. E aí isso acaba meio com o sistema partidário, né? Porque você não deixa de votar no partido e passa a votar em pessoas, né? E aí acaba com tudo, né? Você acaba tendo quem vai ser eleito vai ser as pessoas que têm mais destaque, mais influência, mais aqueles votos de protesto têm muito mais chance de ser eleito, tipo Tiririca, né? Geralmente numa eleição do legislativo, né, quem tem mais votos acaba puxando a galera do partido, né, para ser eleito. Então, sei lá, se o pessoal, por exemplo, que tem algumas pessoas mais expressivas e outras nem tanto, acabam não puxando, no distritão não puxaria essas pessoas que não foram tão expressivas no voto, né? Então, o Freixo entraria, por exemplo, sozinho e não puxaria a galera que veio depois com ele, né? Então, o distritão tem essa ameaça ao que a gente faz hoje dentro do partido, né? Que é o coeficiente de eleição, né? O coeficiente eleitoral, que vai puxando quem vem, né? Então, isso favorece muito, acho que até o próprio povo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro fala, vota nessa pessoa, e todo mundo que segue Bolsonaro vota na pessoa, né? Isso favorece bastante a base dele. Então é isso, né, Matheus? É distritão, é urna eletrônica aí sendo acusada de fraude, enfim. A gente tem que se preparar para essa eleição de 2022, que sim vai ser caos em cima de caos, meus amores, que não vai ser fácil. Mas é isso, gente, é o que a gente falou aí. As informações, elas estão aí de fontes confiáveis, gente, por favor, fontes confiáveis, né? Elas estão aí para quem quer que seja, é só você buscar. Então, a gente vai encerrando esse bloco, que foi um papo aqui do que a gente está achando sobre toda essa discussão que está rolando ao entorno da urna eletrônica, enfim, da reforma eleitoral como um todo, né? Então, a gente espera ter contribuído com vocês um pouco aí com essa conversa. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. Nossa geração é a geração dos digital influencers, também conhecidos como influenciadores digitais. A gente sabe que tem uma galera boa e que produz conteúdo de qualidade, mas vez ou outra surge alguém que levanta um questionamento. Por que você fez sucesso? Assim a gente começa a nossa farofinha com esse questionamento. Qual o segredo do sucesso na internet? Não vamos trabalhar com nomes no momento, né? Mas é inegável que tem muita gente na internet que existe apenas por existir. O mais louco é que essa gente faz sucesso e muito sucesso. São milhares de seguidores, diversas publicidades, views, polêmicas, nem que seja preciso pagar por isso, mas deixa quieto, né? Enfim, uma vida cercada de ostentação. Gente, por que certas personalidades da internet ficam famosas por nada? Por que o Brasil deixa isso acontecer? Essa hora que a gente fala que branco é sucesso que é branco, só isso? Mas é verdade, porque, olha, se você acompanha algum portal de fofoca no Instagram, eu acho que eu sigo só um no máximo, você vê umas pessoas fazendo sucesso que você nem sabe de onde veio, se é fazenda. E aí tem a pessoa que é ex de alguém, né? Também tem essa forma de fazer sucesso, né? Que aí você foi namorado de alguém, namorado ou namorada de alguém, e aí você acaba entrando no ramo do sucesso também, ajuda bastante. Mas, e até, às vezes, também, até esse namorado famoso também não é famoso, enfim, coisas que acontecem na internet. Eu acho que o sucesso, né, da maioria dos digitais influencers é porque eles têm um estilo de vida que é o estilo de vida que a maioria das pessoas desejam. Então, cara, uma pessoa que ela tem... Às vezes a pessoa, ela nem compra nada, ela ganha tudo de presente. Já viu o blogueiro que vai ter filho? Acho que a mulher não compra nem fralda para as crianças, cara. Que elas ganham, que alguma marca de fralda vai lá e patrocina as mulheres e elas ganham. Então, elas têm um estilo de vida que faz com que
um estilo de vida que encanta as pessoas, né? E aí, quanto mais aquela pessoa tem aquela vida que você quer, mais ela vai ter audiência. Então, eu acho que é isso, é o nosso desejo, a nossa vontade de ter as coisas que faz com que a gente torne algumas pessoas famosas ou relevantes na internet, porque elas são um reflexo do que a gente quer ter. E nós somos fúteis, né? A sociedade, ela é fútil também. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vou falar sim, tá? Eu vou falar de Karen Kardashian, esse personagem horroroso, tá? Que tá fazendo sucesso. Tem que parar. Cara, escroto do caralho. Eu, hein? Cara, é muito ruim. É muito ruim. Chega a ser engraçado de tão ruim. Eu também não entendo por que esse sucesso. Eu só queria jogar essa minha opinião aqui. Agora você pode terminar de falar. Desculpa. Mas eu tinha Eu que lembrei do nada da Soares falando da Karen Kardashian. Ah, é Nossa, escroto, a gente. minha irmã, no comecinho, assim, minha irmã gostava dela, mas ela enjoou também. Mas no comecinho, a minha irmã gostava muito dela, aí me mostrava os vídeos. Aí tem até algumas coisas assim que eu ri e tal, mas ela realmente... Eu tenho Pode algumas falar. problemáticas com ela também, né? Mas enfim. Não, eu imagino, acho que vocês até podem falar melhor sobre isso, mas eu acho que, enfim, o estilo, né, de um homem se caracterizar de mulher e falar sobre problemas e coisas da vida fazendo graça são uma coisa, né, isso acontece, é da arte, né, assim, Paulo Gustavo fez isso de forma espetacular. Chega até a ser Amigo, ofensivo não esse... compare, por favor. Não compare. Não, eu vou falar agora. Não chega a ser ofensivo colocar o Paulo Gustavo aqui, porque assim, Exatamente. É porque surreal. assim, não, porque assim, existe uma forma de interpretar e ele sabia fazer isso muito bem. E eu acho que outra pessoa que também faz muito bem é a Sheila Cristina, que existe uma linha assim, tipo, não sei, para quem Sheila não Cristina é conhece, perfeita. é perfeito, né? Arquiteta. Porque sabe traçar, sabe, o limite de que, tipo, você é um homem interpretando uma mulher para fazer humor. Só que a Karen Kardashian chega falando questões de feminismo, nós mulheres, sabe? Gente, não, aí já está indo para um outro lugar, se metendo em pautas que não deveria, como se de fato se reconhecesse como mulher, como que a gente sabe que não se reconhece, ele faz questão de ressaltar isso. O Mas, pô, eu Renato é acho que um eu homem tô... gay, né? O Renato é um É, homem homem gay, é gay, um cis. ator que interpreta personagem. E, enfim, eu acho muito problemático também essa coisa de... Ah, mas não sei se eu vou estar sendo mimizenta, né? Mas do Sugar Daddy, que eu acho que por si só já é uma coisa bem estranha. A forma como ela humilha pessoas pobres também, por mais que seja humor, eu não gosto desse humor de pobre e rico, sabe? Tipo, ah não, porque o pobre é isso, o pobre é aquilo, eu não gosto disso. É algo parecido, talvez, com o Tô de Graça, né? Eu vi uma galera falando essa semana de, tipo, sabe, essa espetacularização da pobreza e tudo mais é complicado. Isso não é legal, né? Quando Esse tô, certas... esse tô de graça é uma das coisas mais absurdas, bizarras, preconceituosas que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu não sei quem foi que aprovou esse programa, eu acho que é uma falta de respeito, um dos piores programas que eu já vi na minha vida. Eu não estou brincando. É um lixo isso, mas enfim, desculpa. Mas é lixo mesmo, você me complementou. Acho que não é um tipo de programa que se encaixa em 2021, sabe? Mas às vezes eu tenho a impressão de que hoje, como tem muita gente produzindo, agora voltando para a internet, produzindo conteúdo e tal, e já tem uns nomes bem estabelecidos, tem algumas pessoas que fazem tudo pela fama, né? Às vezes eu acho que assim, não existe um outro caminho. É E uma aí a pessoa gente que tem eu não que... sei por que é relevante, é um dos maiores influenciadores desse país, a Virgínia Fonseca. O Sim, que que ela sim. Sei faz? nem quem é, gente. Sei nem quem é.
Eu tô aqui no time do Matheus, também não faço ideia de quem seja. Eu conheci ela na época que ela tava grávida, porque só se falava dessa mulher. Tipo assim, fizeram contagem regressiva pro nascimento da filha dela. Foi toda uma espetacularização, assim, por causa da mesma criança. A filha dela tem milhões de seguidores no Instagram. Mesmo antes de ter nascido, já tinha lá a foto do ultrassom da criança e a criança com 2 milhões de seguidores. Aí eu fui pesquisar, né, saber o que essa mulher faz. Nem ex-BBB ela é, gente. Não, mentira. Eu falei que eu não conhecia. Eu conhecia sim, mas é isso, por causa da filha dela, né? Fiquei conhecendo ali por causa da filha e tal. E por causa também do marido, né? Que, tipo, minha mãe fica vendo esses programas de fofoca, às vezes aparece alguma coisa sobre eles e tal. Mas, gente, não tem conteúdo. Sabe? É muito isso que a gente trouxe, né? Pô, a pessoa faz sucesso porque ela mostra a vida dela, né? Você abre o feed dela, o que que tem? Foto dela, foto da filha dela, foto dela, foto dela. Entendeu? Não te traz conteúdo. O que que me acrescenta seguir uma pessoa dela? Sabe? Não traz conteúdo nenhum, né? É muito doido isso. E aí você para e pensa também, né? Tipo, cara, tem uma galera batalhando, produzindo conteúdo foda por aí pela internet. E não tem, né? Não consegue ter esse alcance, né? Até porque tem aquela coisa também que a gente falou aqui antes, né? Da compra de seguidores e tudo mais, né? Mas vamos deixar quieta aí essa parte. Mas é muito surreal, né? Tipo, o que a pessoa faz para ter esse sucesso, né? Que é como você falou, né? Quando surge, sei lá, teve alguma treta e tal. Ah, tá, pelo menos essa pessoa começou a ser seguida porque teve essa treta e essa pessoa sempre treta com alguém, né? Então, querendo ou não, ela traz ali algum entretenimento, né? Mas e Virgínia? É um exemplo. O que ela traz? O que ela te acrescenta? Nada. Mas é muito isso, né? Que a Jojo até falou. A gente é fútil, a gente gosta de ver o que a gente pensa. Porra, tipo, tem foto aqui no feed, sabe? Com um puta carro, né? Pô, festa da filha dela de, acho que é aniversário. Puta festa, né? Então, acho que é muito isso, né? A pessoa se reflete naquilo ali e acaba seguindo, e aí traz mais seguidores, mais engajamento, e ela vai ganhando tudo das marcas, e é essa bola de neve, né? Que nunca tem fim. Mas também é uma falta de compromisso em si achar, ter identidade com uma coisa, né? Eu dificilmente sigo uma pessoa que tem uma vida não, né? Mas claro que a maioria das pessoas que eu sigo também não tem a vida parecida com a minha. Mas tem algum laço de identidade, né? Algo que me fez seguir essa pessoa, sabe? Pode até falar, né? Por exemplo, esse pessoal que fez sucesso agora no TikTok e ficou famoso em um ano, sei lá, o Vitor Fernando, por exemplo, criava situações, né? Um ator, né? Que foi criando situações ali que a gente começou a se identificar com o que ele criava, né? Então, acho que é uma galera que você acaba criando identificação. Mas tem famosos aí, né? Com 24 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, que você não sabe nem de onde veio essa identificação, né? Porque quase ninguém tem a vida dessa pessoa, sabe? Nem para poder, sei lá, fazer pauta sobre como ela virou mãe tem pouco tempo, né? Como é que a maternidade de uma pessoa comum se correlaciona com a maternidade dela, sei lá, né? Tem algumas coisas que podem juntar, mas também qual é o vínculo, sabe? Provavelmente o jeito dela de se comunicar é diferente do jeito das pessoas que seguem ela também. Enfim, né? Coisas que acontecem. Não, total. Assim, eu sigo alguma coisa que me acrescenta. Tipo, eu gosto muito de viajar. Eu sigo várias páginas de viagem e tal, que aí eu guardo para poder saber, né? Pontos turísticos, etc. Mas essas influenciadoras assim, dia a dia. Mas também sigo, às vezes, umas coisas assim que também eu fico assim, tipo, tem umas gêmeazinhas da internet, eu não lembro nem qual é o nome delas também. Porque eu sou péssima para gravar arroba, gravar o nome das pessoas. Mas também não tem conteúdo nenhum, sabe? É as crianças fazendo gracinha, mas pelo menos elas são engraçadas, elas são duas gêmeas e tudo, aí elas brigam e as brigas são engraçadas e tal, né?
duas pequenininhas, deve ter, sei lá, 4 anos, alguma coisa assim. Mas eu acho que às vezes tem algumas coisas que a gente segue assim, tipo, engraçadinho, vamos seguir, mas tem muitas coisas que a gente segue porque é isso, é produção de conteúdo, que é o que a gente falou, a gente não tá botando no mesmo saco do que essa galera que tem uma fama que é inexplicável. E até essas pessoas que o Matheus falou, né, sobre o TikTok, que as pessoas ganharam fama assim de uma hora para outra, né? Até o exemplo que ele citou, eu também sigo, mas eu acho que conseguiu uma fama rápida, conseguiu, beleza. Mas é uma fama que conseguiu com uma construção, tá gerando um conteúdo ali para a internet, sabe? É diferente dessa galera que só posta foto de como acordou, do que comeu, do que, sabe? Tô na academia, Entende? Não tem conteúdo, não vai te acrescentar em nada, não vai te fazer rir, nada. É esse, assim, pelo menos a mim, é isso que me causa esse estranhamento muito grande. Gente, a gente malhou aqui vários influenciadores e tudo, né? Trouxe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E aí eu tô aqui com uma ideia da gente dar umas dicas de influenciadores legais, de páginas legais que a gente curte no Instagram. Como eu disse, eu gosto muito de viajar, então eu sigo a Amandinha, né? Que o arroba Prefiro Viajar. Ela dá super dicas, dá várias dicas maneiras sobre viagem, de lugares que você pode conhecer, lugares diferentões, sabe? Que não são muito falados dentro de roteiros turísticos. Então eu acho que vale vocês estarem seguindo ela. Gente, a gente não tá ganhando nada aqui para isso, não, tá? Só para dizer, só para deixar claro. E também uma página que eu gosto muito, mas aí é mais pra galera que é religiosa, que é a Fé de Aruanda. Elas trazem um conteúdo bem legal sobre o Umbanda e tudo mais, e tiram algumas dúvidas. Então, eu acho também que vale a pena para quem curtir esse tipo de conteúdo. Eu gosto de uma chamada Bruna Vieira. Ela tem um estilo mais blogueirinho, assim, mas eu acho ela bem legal. Tem a Lu Ferreira também, e acho que é uma pessoa incrível, uma mulher inteligentíssima. Eu acho que só umas duas, assim, para indicar aqui, que é lifestyle. Elas falam muito sobre comportamento. É o tipo de assunto que eu gosto, né? Então, eu gosto muito delas. Gente, assim, eu não costumo acompanhar muitos influencers, mas é mais a questão daqueles que aparecem no Reels mesmo, do Vitor Fernando, Pequena Lô. Eu gosto muito de rir com os vídeos do Yuri Marçal, gosto dele. Inclusive, eu queria muito ir no Apague as Luzes, acho que é assim que é o nome do... Vai, amigo, vale muito a pena. Vale queria a pena muito demais. ir. Dizem que é muito legal. Eu gosto, ele é engraçado naturalmente, sem ser forçado. Então, o Facebook Watch mesmo já sai sugerindo os vídeos dele para mim. Então, é isso. Acho que são os 3 que me vem à cabeça no momento. Eu vou falar da Karina Gil, Karina Gil Underline, que eu acho que a Michelle também segue. Michelle segue. Que é uma surtada, que ela fala um negócio meio com rindo de nervoso, que é maravilhoso. Eu sempre me divirto com os vídeos dela, assim, de graça, assim. Entrego para ela a minha risada. E aí, com a segunda que eu vou indicar aqui, é a Dri Maria, que é uma blogueira trans. Inclusive, o arroba dela é blogueira trans, que é muito maneiro o conteúdo dela também. Ela não fala só de militância também, ela fala de coisas de beleza, de outras coisas também, e é muito maneiro o canal dela. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Farofa Cult. Espero que vocês tenham gostado muito. E curte a gente nas nossas redes sociais para dar aquela moral legal, né? Curte nosso arroba farofacult.pod. E também segue a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aqui na descrição do podcast. Até o próximo, gente. Beijão. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Compartilhe aí com os amigos. Vamos fazer acontecer o nosso podcast. É isso, amados. Tenham uma boa quinzena. Beijinhos. Beijo, seus lindos.